Esperei o áudio. Estou enquadrado aí. Ô, bicho. Eita. Foi mal. Saiu. Não, a gente já tá em live? Já? Não avisei porque é muito rápido. Oi, então boa noite, gente. Olha aí, muito boa noite, gente. Tudo beleza? Olha aí, vamos entrar no clima aqui. Pronto. Se protejam, pessoas. Não, mentira. Ian, não deve mais dar retorno, porque a gente que tava com... Deu retorno no meu aqui. Mas não é mais pra estar com retorno. Mas deixa eu verificar aqui. Só um instante. Quem que vai cuidar o chat? Quem que vai cuidar o chat pra nós? Eu já tô olhando o chat ali. Tá eu e a Sabrina aqui. Então, pode ir então. Vamos começar então? Vamos lá. Deixa eu entrar no espírito aqui. Nossa, é verdade, eu nunca tinha feito isso em câmera aberta. Vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mestres na Twitch. E aí, galera, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Estamos aqui para bater um papo com você, especial para você que veio para curtir aqui o evento da GenCon. Olha só, estamos aqui. Estamos, como vários outros produtores de conteúdo, trazendo RPG para vocês. Hoje em especial, hoje, amanhã e domingo, trazendo conteúdo especial para a GenCon. Se você não está sabendo, você está assistindo aqui a nossa live, não sabe por que a gente está fazendo isso aqui hoje em específico, dá uma olhada nas nossas postagens, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente falou sobre tudo isso. Principalmente porque teremos sorteios. E se você quiser participar dos sorteios, você vai ter que entrar na dança com a gente aqui, beleza? Quem que tá online já, pra gente dar boa noite diretamente pras pessoas? A Ian Serri, não sei se é Ian Serri ou Ian Seri, também já tá online com a gente. É Ian Serri ou Ian Seri? É a primeira ou a segunda opção? E agora, escreve no chat. Cantina dos Heróis, e aí? Eu esqueci seu nome, moço. E galera da Cantina, tudo beleza? Tamo junto. É Ian do parceiro. É Ian o quê? Serri. Ian Serri. E aí, Ian, beleza? Fica com a gente aí que você vai gostar do conteúdo de hoje. Mais alguém pra gente começar aqui? Olha, tá falando ali que tem 9 pessoas online, hein? Cadê essas pessoas falando com a gente? Gente, deu oi pra gente no chat, beleza? Eu acho que deve ser 2 dos nossos e 7 não são nossos. Dilver F. Mário também tá aí. Boa noite. Gente, vamos pedir desculpa, tá? Pelo áudio do Eli, é que ele tá pelo 3G, então a vida de 3G é assim mesmo. Trava de vez em quando o áudio. Qualquer coisa, pede pra repetir que a gente repete o que ele falar. Isso mesmo. Inclusive, se qualquer coisa estiver meio inentendível, falem conosco no chat, a gente vai permanecer aqui em contato com vocês, beleza, gente? Bom, acho que vou dar mais 2 minutos para a galera entrar, porque a gente marcou para as 8. Para quem não está sabendo, gente, então vamos lá. A GenCon é um evento que está vindo dos Estados Unidos para cá. É um evento focado em jogos, em RPG também, que trabalha com essa parte de mexer com o entretenimento, e é um dos eventos como a Game Show tem, a gente tem a Comic Con, e a GenCon é um desses outros eventos que está finalmente vindo para o Brasil. Devido à situação do Covid e tudo mais, a edição desse ano está sendo online. Estão tendo vários conteúdos desde quarta ou quinta-feira, já começou o evento, e vai até domingo à noite, que o nosso conteúdo também vai.
Então, vou começar explicando para vocês o que está acontecendo aqui hoje. Hoje, nós vamos fazer um papo aqui de mestres com a galera da Mestres, eu, Erli, a Sabrina, mestre Sabrina e o mestre Matheus. Vamos falar um pouco sobre o que é RPG e como jogar RPG e principalmente como narrar RPG, que é sempre aquele passo mais complexo. E amanhã nós teremos um outro conteúdo que é uma mesa de RPG de Rastro de Cthulhu mestrado pelo mestre Matheus. No domingo nós teremos uma mesa de Chamado de Cthulhu mestrada pela mestre Sabrina. Gente, todas vão começar nesse mesmo horário aqui, das 8 da noite, horário de Brasília. E o que eu quero falar para vocês nós vamos fazer conteúdo para que vocês aprendam mais de RPG, gostem mais de RPG. Sabemos que você vem aqui exatamente porque você já curte, mas a gente gostaria que você mostrasse isso para outras pessoas também. Esse conteúdo é legal para que pessoas novas aprendam o que é também e vejam como o RPG é de fato, e não só aquele estereótipo que a gente vê de RPG, que as pessoas pensam. Essa aqui é uma boa oportunidade para você mostrar para o seu amigo, para sua mãe, para sua família, seja para quem for, o que é o RPG de fato. Hoje, nesse papo nosso, principalmente. E vou começar apresentando para quem não conhece. Mestre Sabrina, por gentileza. O que é para mim fazer? Se apresentar. Pessoal, é que ele falou tanta coisa, entendeu? Que a gente até se perde. Bom, eu sou a Sabrina, né? Eu sou a nova integrante da Mestres de Aluguel. Entrei há pouquíssimo tempo. Minha especialidade é mestrar terror. Também mestro outras coisas como fantasia, D&D, Tormenta. Cara, o livro novo de Tormenta tá uma delícia. Lançou hoje a versão 1.0. Eu só não tenho tempo de ler aquelas 400 páginas, mas lançou. E eu também faço parte da Geek Inventário, né? Que é a minha lojinha de coisinhas geeks. Eu faço amigurumis, eu faço dados de RPG e outras coisinhas assim. E a gente tá aí. Muito bom, muito bom. E aqui a gente também tem o nosso host hoje, mestre Matheus. Por favor, mestre Matheus, boa noite. Se apresenta pra galera aí. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus. Sou eu que faço principalmente o podcast e as edições de arte do projeto. E eu tô aí sempre. Mestro tudo que vier pra mim. Mas o que eu mais gosto de mestrar, assim como minha amiga, é terror. Adoro mestrar Cthulhu, mestrar cenas de terror, cenas de gore. E sábado vocês vão ter uma palhinha disso. Acho que eu conto com a presença de todos os que estão convidados a ir lá assistir. Muito bom. E vou falar um pouco para vocês o que é a Mestres aqui rapidamente, para quem ainda não conhece nosso projeto. Basicamente, nós da Mestres de Aluguel aqui, ó, nossa logo tá em todo lugar aqui da live, nosso canal. A Mestres de Aluguel é um projeto que trabalha incentivando o RPG no cenário nacional. Seja mestrando mesas para quem não está encontrando mestre, seja ensinando pessoas que não sabem jogar a começar a jogar, seja dando o auxílio para que pessoas comecem a mestrar e criem novas mesas, e principalmente fazendo conteúdos que mantenham o RPG mais fluente na vida de vocês, seja aqui na Twitch, com jogos, seja no nosso podcast. Repete, Eli. Repete, porque eu não entendi o que você falou. Deixa eu só ver quem que tinha uma moto agora ligada aí. Foi a minha, gente. Ah, tá de boa. Foi então, a minha. A gente mora do lado da rodovia, é assim, é a vida das pessoas, entendeu? Todo mundo vai ter moto em casa. Hoje todo mundo vai ter moto em casa, eu acho. Então, assim, nós trabalhamos em cima de todos os âmbitos de RPG, trazendo principalmente um foco no cenário nacional. A gente fala sobre RPGs do mundo todo. A gente pega tudo que tem a tradução oficial, as editoras que trazem conteúdo de RPG para o Brasil, mas a gente tem esse amor a mais pelo RPG nacional, porque ele é o maior incentivo que a gente tem, é conseguir pegar o criador de conteúdo brasileiro e colocar ele nas mesas do jogador brasileiro. Então a gente consegue fazer essa mágica acontecer e o RPG rodar, cada vez mais incentivando pessoas a jogarem, mestrarem e a criarem novos RPGs. E o que acontece? A gente tem o trabalho nosso, que é nossa mestragem de aluguel. A gente trabalha profissionalmente com RPG. Se você quer alguém para fazer uma consultoria, se a sua mesa está legal, quiser que assista uma mesa,
para ver se precisa melhorar alguma coisa, para ver se precisa de alguns ganchos de história e tudo mais. A gente faz essa parte. A gente mestra as mesas, como eu falei. A gente tem o nosso projeto ali de como que a gente faz para mestrar um shot, para mestrar campanha. Você pode montar o seu grupo e falar assim, ó, temos aqui o nosso grupo fechado e a gente quer jogar. Mestra pra gente tal RPG. A gente corre lá e mestra pra você. E também, assim, a gente pode montar um grupo para você, a gente pode unir pessoas, que é uma das coisas que a gente faz também, principalmente se você for um dos nossos padrinhos. Porque o trabalho da Mestres, ele não é um trabalho de graça, porém, é um trabalho que a gente faz de coração para vocês. Esse conteúdo que vocês estão vendo hoje aqui na Gen Con é a prova de que a gente está trazendo RPG no máximo que a gente pode para vocês. Então, acompanhem nossas redes sociais, acompanhem nossa Twitch, nosso podcast, e não deixe de, quando precisarem de RPG, falar com a gente, beleza? Porém, Gen Con trouxe perguntas na qual nós vamos responder hoje. Nosso papo de hoje, basicamente, é o que é RPG, como jogar RPG e como mestrar RPG. Então eu vou fazer o seguinte, como eu não estou sozinho aqui, eu já estou monologando demais aqui, eu vou perguntar para os meus amigos aqui, Sabrina e Matheus, o que é RPG para vocês, gente? É uma forma que eu tenho de sair do mundo real, mesmo jogando Cthulhu, e conseguir ter diversão, né, sem precisar ficar bebendo, sabe? Coisas assim. Não que isso seja ruim, claro, mas não é o meu estilo. Então, assim, eu procuro fazer aqui, assim, no RPG, o que eu gosto. Então, assim, eu gosto de ficar com os meus amigos, eu gosto de beber com os meus amigos, de reunir a galera, mas, assim, da minha volta, e saber que, assim, o que eu falar com eles, as pessoas vão entender. Então, o RPG, pra mim, eu encontrei o meu nicho, eu sou feliz aqui. E não importa o resto. Bom, RPG pra mim é um momento sublime. Momento em que eu tô com meus amigos, ou eu tô com os meus amigos, ou eu estou fazendo novas amizades, tendo novas pessoas, todos em um objetivo em comum, que é se divertir por meio do RPG. É uma forma que a gente tem de minha moto. Foi a moto. É o jeito que a gente tem de despertar esse nosso lado ator, esse nosso lado interpretativo. É basicamente jogar pra fora os nossos sentimentos e o que a gente tem de artístico pra fora. Pra mim, eu vejo o RPG dessa grande diversão. Muito bom. Bom, a minha opinião de o que é RPG de fato, o que eu posso garantir para vocês é que RPG é um jogo. Acima de tudo, RPG é um jogo. É uma forma de entretenimento como várias outras. Mas o que faz o RPG ser motivo do nosso conteúdo e não qualquer outro entretenimento? O RPG ele é um jogo, ele é uma forma de entretenimento extremamente social, independente da forma com que você queira trabalhar com ele. Se você for jogar ele sozinho, você vai ter que abraçar um livro e virar muito amigo dele. Então você já vai criar um vínculo jogando, sei lá, um livro-jogo. Se você for jogar um RPG com duas pessoas, você já vai estar no meio social, onde um vai contar a história e o outro vai jogar, ou então os dois vão jogar uma história que um livro está contando. E a cada número maior de pessoas que vai entrando, mais social e mais envolvente o jogo vai ficando, pelo simples fato de que esse quesito social gera possibilidades infinitas. Então você consegue, sei lá, com um grupo de 5 pessoas, jogar qualquer jogo de RPG, com qualquer temática, criar N personagens e fazer disso uma forma de entretenimento cíclico, que você pode realmente jogar durante a vida inteira, que você não vai se repetir de fato. Você vai ter sempre uma visão mais nova do próximo RPG, da próxima sessão. E, a fim de situação, o RPG une pessoas. Se você está assistindo isso aqui hoje, já é um motivo de eu comprovar para você que o RPG une pessoas. Então, jogadores, mestres, pessoas que criam conteúdo de RPG em geral, essa comunidade RPGista, ela já existe exatamente porque é um meio social. Então, ele é um jogo que não é só sobre jogar, é sobre juntar pessoas. Então, o RPG sempre é um ótimo meio
de você fazer com que a sua vida melhore de várias formas e você se mantenha social, se mantenha feliz, se mantenha ativo como pessoa. Tirando toda a parte filosófica do que a gente está falando aqui também, porque a gente está muito filósofo hoje, percebi isso também. Está todo mundo muito filósofo, todo mundo piton hoje. Antes que eu esqueça, o pessoal aqui não me lembrou, mas a produção está me falando aqui, acabei de lembrar que a produção está me falando, é um sorteio. Eu mencionei um sorteio agora há pouco. Vou explicar o sorteio para vocês. Lembra que eu falei que esse aqui é o evento da Gencom, né? Então, se você... algum de vocês pode colocar o link da Gencom aí pro pessoal? Um de vocês dois? Você pode colocar o link que tava no WhatsApp para eles? No chat? Sim. Qual deles? Vou colocar os dois aqui. Coloco do evento de hoje mesmo. Aqui que eu mandei por último do evento de hoje, no caso. Esse que tá rolando agora. O que acontece? Nós estamos pedindo para que vocês se inscrevam nesse link. É só ir lá, criar um login rapidão e se inscrever. Por quê? Mediante as pessoas que estão inscritas nesse evento e que estão online agora e que se inscreverem aqui na nossa Twitch, seguirem a gente aqui na nossa Twitch, no caso, nós vamos criar um banco de dados até domingo. Então a gente vai fazer isso com o evento de hoje, com o evento de amanhã, da mesa do Mestre Matheus, e no domingo, da Mestre Sabrina. Todo mundo que se inscrever, que estiver seguindo a gente aqui e que estiver online durante os dias, vai poder participar de um sorteio que a gente vai fazer. Mas que sorteio é esse? Bom, como a gente vai jogar durante 2 dias Cthulhu, um vai ser Rastros e o outro vai ser Chamado, nada mais justo do que a gente colocar isso para vocês. Então, precisa ser palpável, não só visual. Então, no domingo à noite, antes de acabar a mesa da Mestre Sabrina, nós vamos sortear um livro físico da 7ª edição do Chamado de Cthulhu aqui para vocês que estiverem online e que se inscreverem no site, beleza? Como eu tenho acesso aos nomes de quem se inscreveu nos eventos, é por lá que eu vou fazer a lista. E aí depois eu só vou bater aqui. A pessoa segue a gente aqui na Twitch? Segue, então ela tá válida. Quando rolar o sorteio no domingo à noite, vocês vão saber quem levou um livro sensacional, cara. Um dos melhores sistemas que já foram trazidos pro Brasil, principalmente porque a temática dele é uma temática muito vigente, que é o terror. Você vai conseguir extrair muita coisa dele, não precisa ser só o terror pelo próprio terror. O mestre Matheus e a mestre Sabrina aqui estão aqui para me confirmar o quanto que Cthulhu é uma parada legal. Se você não conhece nada, é só jogar no Google HP Lovecraft, que você vai conhecer toda o fundo histórico de Cthulhu. Cara, é muito legal. É uma ambientação muito legal. É uma ambientação que ela tem aquela coisa ali entre Segunda Guerra Mundial, depois, e que tem uma temática visual para descrição muito boa. E o RPG em si é sensacional, cara. Vale a pena, então participem, se inscrevam lá no site, sigam a gente aqui na Twitch e esperem que domingo de vocês vai ser sorteado. Um livro entregue para a pessoa que ganhar esse sorteio. E aí a pessoa vai lá no site da editora, vai só colocar um código de 100% de desconto e vai levar o livro de graça. Beleza? Fechou? Tá explicado? Amanhã o mestre Matheus vai explicar novamente para que ninguém fique com dúvida. E no domingo a mestre Sabrina vai fazer o mesmo. Beleza? Tomar uma água. Tem alguém reclamando que eu tô falando muito rápido no chat? Alguma coisa assim? Não. Ah, que bom. Obrigado, gente. Olha, Marcos, o frete normalmente é por conta do ganhador. Mas como é livro, não é muito caro, tá? Porque daí é frete módico, então varia. Então é de 5 a 15, entendeu? R$20. Mas se você pagar R$20 num livro que custa R$170, se eu não me engano, acho que é esse o livro, o valor do livro do... Tá R$180 no site lá da editora. A gente Exato. não vai falar o nome da editora aqui, é regra do evento, a gente não vai falar o nome da editora em si, mas só vocês pesquisarem no Google, o Chamado de Cthulhu 7ª edição, que é o que saiu agora esse ano, saiu no final do ano de 2019 para agora 2020, vocês vão ganhar um código para ir lá e resgatar ele com 100% de desconto. O livro é de vocês, de graça, só vai ter que pagar para levar em casa, beleza? O Correio ainda é uma empresa que tem que pagar isso, beleza? Mais alguma coisa no chat? As pessoas falam muito pouco com a gente no chat. Acho que elas não vão ver a nossa cara. Tô triste.
Então eu vou fazer o seguinte. Já falamos o que é RPG, pelo menos pra gente. Se você quiser ter uma descrição legal pra gente, manda aí no chat também o que você acha que é RPG pra você, que a gente vai ler aqui pra gente comentar sobre as suas opiniões aqui pra gente. RPG pra você. Mas eu vou fazer o seguinte. Logo que a gente descobre o que é RPG de fato, a gente vem pra premissa de como se entra nele. Comumente, não é uma regra, comumente, você acaba entrando como jogador. Pegando o livro lá do RPG X que você vai jogar, abrindo ele, ou alguém sentando com você e falando, olha, quer ver o que é RPG? Toma uma ficha pronta aqui e tal. Então, você tem esse envolvimento comumente, não é uma regra, de começar como jogador. E o que é o jogador do RPG? Bom, eu vou perguntar para esses dois aqui e vou dar minha opinião também, para a gente falar um pouco depois sobre como funciona o jogador. Mas para vocês dois, Sabrina e Matheus, o que é a função ali do jogador? Qual que é a do jogador de RPG? Com a moto, passou. Desculpa de novo. A gente tá gravando dentro de um túnel daqueles de carro de São Paulo, sabe? Mano, normalmente, é sério, a minha rua, vocês viram, eu faço outras lives, a minha rua costuma ser muito calma, mas eu acho que teve algum acidente, alguma coisa, porque tá passando muito carro. Então eles devem estar, sabe, fazendo aquela coisa do... porque normalmente minha rua é muito calma, gente. Mas é isso aí, vai lá, Matheus, desculpa te interromper aí. O Erlen perguntou qual é a função de um jogador. Veja, pelo menos o que eu vejo. O jogador, ele é a engrenagem da história. O mestre é como se fosse o operador e a engrenagem da história é o jogador. O jogador que vai construir naquele universo que o mestre apresenta para ele, é o jogador que vai construir passos ao qual ele vai direcionando a história. O jogador, ele é a principal peça do RPG, até porque tem RPGs que você joga sem o mestre. Então... Espera. Eu saquei. O Madeira se inscreveu, o primeiro inscrito do nosso canal. Parabéns! Uhul! Fez até um som de trombetas, as trombetas angélicas. Né? Eu sou velho e eu tô apenas de Twitch. Nada. Inscrito, daquele cara chega e fala assim, vou tacar um saco de dinheiro na tua cara pra você fazer esse conteúdo direito, seu bosta. É mais ou menos, então, além de seguir a gente, coisa que ele já fazia, ele é um inscrito nosso. Então faça você como ele. Acredite, vai valer muito a pena, porque a gente começa a fazer um conteúdo mais legal. Mas prossiga, Matheus. Se inscreva que a gente vai trazer mais conteúdos com mais qualidade pra vocês. A gente cresce junto. Cresce e valeu, Madeiro. Juntos. Valeuzão. Exatamente. Bom, deixa eu prosseguir a minha... Pode falar, Sabrina. Não, eu só queria falar pro pessoal, quem chegou, né, o Ice, o Madeira, ali, o pessoal que chegou agora, não se esqueça de se inscrever no site da Gencom e seguir a gente pro no domingo você ganhar ali, participar do sorteio do chamado do Chuchulo. Tá? Só avisando quem chegou aí. Isso aí, gente. Resumindo tudo que eu falei até agora, se inscreva no site da Gencom, que tá o link aí no chat, e aí vocês participam do sorteio domingo do livro físico do chamado de Cthulhu. Valeu. Vai, Sabrina. Peraí, eu não falei ainda. Vai, Matheus. Mentira, vai, Matheus. Eu tô interrompendo o Matheus toda hora. Não, relaxa. Bom, falando, né, que o jogador é a engrenagem, que ele é a parte principal do jogo do RPG, tanto é que existe RPGs sem mestres, é ele que vai estar ali intrínseco dentro daquele universo, e ele que vai estar fazendo coisas, ele que vai estar jogando, ele que vai rolar a maioria dos dados, ele que vai fazer a maioria das interpretações. As narrações o mestre faz, mas as interpretações do que vai ser feito em cima da narração é parte do jogador. Então, pra mim, o jogador é isso. Ele é o que faz a coisa toda funcionar. Perfeito. Mestre Sabrina? Tô esperando a moto passar. Eu percebi. Eu fiz a motinha. Passou? Passou. Eu tô aprendendo a mutar o microfone, entendeu? Quando a moto tá passando, pra vocês não escutarem.
Então, RPG, jogar RPG é você interpretar um papel. Você sair do que você é e ser uma outra coisa, poder interpretar e ter experiências diferentes do que você teria no seu dia a dia. Então, eu sou fanática de interpretar um cultista que sacrifica criancinhas, mas isso não é uma coisa que eu, Sabrina, faria, entendeu? E eu gosto dessa ideia de você poder extravasar. Até mesmo é igual para mim, jogar RPG é a mesma coisa de alguém que pratica um esporte, por exemplo, tem muita gente que fala, olha, vai praticar ali, faz um box para você bater, né, para desestressar. Eu uso isso no RPG. Oi, moto. Gente, tá acontecendo rally de moto, só pode. Só complementando você. Ao meu ver, RPG é muito mais esporte do que muito esporte, porque se você demora, sei lá, 60 horas para ler um livro, e você particiona isso durante um mês, durante 1 hora por dia, na verdade 2 horas por dia, você está fazendo uma academia lendo livro para ficar bom. Cara, é ao mesmo tempo que a pessoa gasta fazendo musculação, sei lá. Então, é muito parecido com o esporte, sim, cara. Sim, exatamente. Então, para mim, assim, jogar RPG, seja jogar ou mestrar, porque tem, né, diferenças, são cargas mentais diferentes, mas as duas coisas para mim é um alívio para poder fazer isso. É estressante você mestrar RPG, você passa horas fazendo alguma coisa, passa, mas é legal porque depois você vê o jogador se divertindo, você vê o jogador chorando porque o personagem morreu, sim, eu mato personagens, mas você também você vê personagem ali, você vê a pessoa rindo, e porque o personagem atingiu o objetivo dele, seja, sabe, casar, seja ser a pessoa mais importante ali da vila, ou coisa do gênero, ser o rei, ou virar um deus, e, cara, dá uma satisfação isso, e pra mim, jogar RPG é isso. É você interpretar aquele papel, imaginar aquele mundo e saber que vai ficar tudo bem no final. Seu personagem morreu, beleza, vai ficar triste, vai chorar, mas vai lá, faz outro personagem e volta matando o mestre. É tipo isso. Muito. Olá, Alan! Alan. Isso. E complementando aqui o que a Sabrina está falando, a vivência do jogador de RPG é exatamente como que o Matheus falou também, a engrenagem motora do jogo. Sem jogador não tem jogo, ponto, não tem jogo. Então a gente já tem a premissa de que o jogador é essencial. O jogador é essencial. O sistema, ele não é essencial. O mestre, ele não é essencial. O jogador é. Por isso que o jogador é esse pilar, realmente. E ao mesmo tempo a gente tem que... A vivência que o jogador tem com os seus personagens é provavelmente a coisa mais sensacional que o RPG consegue trazer. Então, unindo aí o que o Matheus e a Sabrina falaram. Ao meu ponto, é isso tudo. E uma terceira coisa que é muito importante quando jogador. Vou colocar aqui um quadrado onde vamos falar sobre RPG e teatro ao mesmo tempo. Quando você vai falar sobre teatro, você está falando sobre uma peça, uma história, um conto, seja o que for, que vai ser contado visualmente. Se você tirar o efeito visual do teatro e tentar contar para alguém, sei lá, que esteja de olhos fechados, que seja cego, sabe? Você tentar contar auditivamente tudo que está acontecendo, sei lá, no Romeu e Julieta do Shakespeare, você está mestrando esse RPG. Você está contando a história do RPG. E qual que é a graça do jogador? É ser um protagonista dessa história. A protagonização é o papel do jogador. Você cria um personagem que tem uma história, que tem uma ficha, onde nessa ficha, mesmo mais simplista, até a mais completa, você tem informações que fazem do seu personagem um personagem único, diferenciado e totalmente baseado no que você quer dele. E você evolui ele com o tempo, dependendo do sistema, às vezes não, você só permanece e interpreta ele. Mas sempre você tem um envolvimento jogador-personagem, e o personagem, ele é o que você quer que ele seja, porque você vai fazer ele ser. Porque você vai interpretar ele como você quer que ele seja. E já colocando isso para caso alguém venha falar posteriormente, não tem jeito errado de jogar
com personagem nenhum. Você só não pode ser babaca e ser maldoso com outras pessoas em volta. Interprete seu personagem como você quiser. Seja protagonista da história que você tá. Pegue na mão dos seus amigos e esteja um grupo, porque é isso que faz do RPG ele muito legal. E transforme a experiência do RPG em algo sempre melhor para você. É assim que você faz a experiência de jogador ser inominavelmente foda. Só isso. Assim, interprete o seu personagem. O seu personagem pode ser o maior FDP da vida. Ele pode ser babaca, ele pode ser misógino, ele pode ser machista. Ok, é o seu personagem, mas não transforme isso pra vida real. Entendeu? Porque, por exemplo, o Cthulhu, a gente sabe, muitas vezes se passa nos anos 20, né, nos anos 30, onde a cultura machista ainda é hoje, mas hoje não tanto, mas naquela época era maior. Então, assim, interprete seu personagem, mas saiba, tipo, a diferença. Tanto é que muitas vezes eu mestro Cthulhu e as pessoas falam assim, cara, naquela época era machista e não sei das quantas. Posso interpretar o personagem assim? Gente, interprete o personagem como ele é. Então, assim, se o seu personagem é um militar dos anos da Segunda Guerra Mundial, entendeu? E ele já vem de antes, ele já é um general, já tem 50 anos, cara... Se na Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele já tinha 50 anos, ele nasceu em 1905, 1800 e alguma coisa. Então, assim, ele já foi criado com aquilo. Não tem importância. Eu sei separar. Entendeu? Você também tem que aprender a separar o que é do personagem e o que é, né, do off. E não trazer uma coisa para outra. Exatamente. Interprete seu personagem, mas você não é o personagem. Bem isso, Madeira. Acer, é o seguinte, para você... Qualquer coisa, tem alguns outros eventos também, porque talvez você esteja num outro evento que seja no mesmo horário que o nosso. Eu vou passar o link da mesa do Matheus e a minha, que também dá para se inscrever nesses outros 2 links, tá bom? Só um minutinho que eu vou procurar os links e passo aí no post, tá? Que daí a gente vai pegar a tabelinha dos 3 eventos que a gente tem e depois sortear a partir deles, entendeu? Isso aí. Beleza? Não deixem de seguir o nosso tweet aqui e de se inscrever, porque é baseado nesses 2 valores juntos. O nome de vocês vai estar lá no sorteio no final do domingo. É isso aí, galera. Tem mais alguma coisa do chat aí que o pessoal falou? O Alien, ele falou exatamente isso, né? Que cada um joga de uma forma que lhe convém, né? Nenhuma forma tem uma forma correta ou uma forma errada. Depende do personagem que você está interpretando, correto? Sim, escrito no evento, exatamente. Marcos, se inscreve lá no evento lá da Gencom, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a listagem de quem se inscreveu lá, tem 3 links, tá? Tem 3 mesas, a minha, a do Matheus e a de hoje. Vai ter sorteio de um chamado de chuchulo no domingo, no final da minha mesa. Isso aí. Um livro físico para você levar para casa, folhear, sentir o cheirinho, vai ser seu, 100%. Inclusive, gente, já para até fechar legal essa parte aqui, o jogador, ele tem uma função muito importante, tirando protagonizar o personagem dele, que é se manter humano. Veja bem, como a própria Sabrina falou, interpretar o seu personagem é escolha sua, mediante ao que você decidiu para o seu personagem. Mas a coerência da história é o que vai me dizer, olhando para o seu personagem, se você está realmente interpretando ele ou se você está sendo babaca. Então a gente vive falando isso aqui e eu vou... Cara, enquanto a mesa existe, não utilize o RPG para os seus fetiches pessoais malévolos, porque é de um nível tão baixo, tão rude, tão triste, um jogo tão legal, que tem a possibilidade de ser sensacional para a vida das pessoas. Cara, o pessoal que tá aqui no chat pode confirmar isso. O RPG, eu posso confirmar por mim, o RPG muda a vida das pessoas para melhor. Só que uma experiência ruim pode fazer você, cara, converter isso para pior coisa. Existem vários relatos que a gente tem de pessoas que fizeram coisas absurdas, criminosas mesmo, em mesa de RPG. Então, assim,
utilizado o RPG como ferramenta para maldade interna pessoal é baixo. Então, sempre utilize o RPG para o seu melhor, para a sua diversão, para a diversão de quem está em volta. O mestre, ele é o cara que está contando a história. É só isso. Ele é o cara que cuida das regras e conta a história. Você não tem que brigar com ele, você não tem que lutar contra ele. Os jogadores que estão em volta de você. Vocês criaram personagens para montar um grupo exatamente porque vocês não são autossuficientes, senão vocês não precisariam de um grupo. E o principal, vocês têm um fator em comum. Então, utilizem esse fator em comum para ser um grupo e não para ficar cada um no seu canto, tendo briguinha, porque senão você não se diverte. E, consequentemente, as outras pessoas também não vão se divertir. Então, isso é um papel muito forte do jogador como pessoa, ser humano, isso tudo. Eu queria agradecer ao, não lembro o nick, mas o Billy, que ele acabou de se inscrever, tá? No canal. Ian, assim, pede para ela, passa para ela os contatos das mestres de aluguel. A gente tem várias mesas aqui, entendeu? Eu posso mestrar, tá? Né? Eu, menina. O Matheus também, ele é um ótimo mestre. Tá, Matheus? Eu sei que você é um ótimo mestre, mas como a sua amiga teve essa experiência com machismo e tudo mais, pede para ela, passa o contato nosso, que com certeza ela vai se sentir bem-vinda. Aqui no grupo tem vários tipos de jogos que estão acontecendo. Então, passa o nosso contato, que você vai ver que é um... A gente vai conseguir tirar essa experiência dela ali, porque eu passei por isso. Eu acho que toda mulher, em geral, já passou por isso em algum momento da vida, entendeu? E a gente tá aqui, firme e forte, sabe? Narrando há 2 anos e jogando há mais de 20. E é isso. Inclusive, eu vou usar esse gancho do que o Alien falou para falar sobre o mestre. Por que eu já vou pegar esse gancho? Porque o mestre, o narrador... Nós gostamos da palavra narrador, apesar de ser mestre de aluguel. Mas nós gostamos da palavra narrador exatamente pelo contexto do que ela diz. Ele está contando história. Ele não está ali para mandar na vida de ninguém, nem para ser o guru das coisas. Ele só tem o cargo de mestre porque é a nomenclatura. Mas ele é o contador da história, o pessoal vai estar vivendo essa história. Mas eu queria perguntar para vocês o que vocês veem, Matheus e Sabrina, como o que é o mestre de RPG, o que é mestrar RPG, exatamente pelo fato de que no tudo que o jogador faz, ele ainda tem a limitação de que ele não é o cara que está contando a história. Então ele só pode fazer o... Mas para vocês dois, o que seria o mestre de RPG e como que seria mestrar RPG? Vai lá, Matheus. Eu vou fechar o microfone aqui para não passar uma moto aqui te interromper. Saudades moto. Balejo parte. Olha, vou até usar a nomenclatura do Cthulhu, né? O guardião. O guardião que detém ali as informações. Cara, eu vejo um mestre, eu vou me colocar um pouquinho no lugar como eu me vejo quando eu tô mostrando. Né? Mestre. Mestre, ele é aquela pessoa que vai contar uma história, vai apresentar aos jogadores um universo, uma história, um evento ou uma sequência de eventos, e a partir dali os jogadores vão começar a interagir. Ele não tá lá para mandar, ele não tá lá para dizer o que tá certo, o que tá errado. Ele tá lá para guiar, entendeu? Ele tá lá para mostrar o caminho para que você vai seguir um jogo legal, para ter um jogo coeso e uma aventura verossímil. Ele te apresentou um universo, você apresenta uma coisa que é fora desse universo, ele vai falar, olha, aí tá fora. Ele não tá falando, não, tira essa porcaria daí, seu vagabundo. Não, ele vai falar, olha, o que você acha nesse universo, infelizmente, tenta dar uma adaptada. E é assim que o mestre vive de adaptação. Ele vive adaptando a aventura conforme os jogadores vão jogando nela. Ele vive adaptando o sistema para se enquadrar de um jeito melhor a jogar. E o mestre é aquele que vai ter o primeiro contato do sistema, porque ele que vai apresentar a mesa para você. Então ele vai ter um contato muito mais forte com o sistema. Ele vai estar com um livro sempre do lado, seja físico ou PDF, para poder estar ali fazendo... Nossa, esqueci a palavra em português. Pesquisando. Pesquisando, fazendo aquele trabalho de carregar informações para vocês, entendeu? Ele é o cara que está operando os botões, como eu falei anteriormente. Ele é o cara que está operando. Ele não é o dono da máquina. Ele não é o cara que controla a máquina, não.
só operando, ele tá aqui, um botãozinho, coisinha aqui. Tá guiando vocês e adaptando pra deixar a história mais bacana. E o mestre sofre, já aviso. Ele faz muita coisa. E tem coisa assim, já complementando o que o Matheus falou. Não existe uma lei no RPG. Não existe uma lei. Não existe um prego batido que não possa ser tirado. Tudo dentro do RPG é negociável. O jogo RPG, ele tem, normalmente, tem sistemas de regras, tem milhares de sistemas de regras pelo mundo todo, só que todas as regras são adaptáveis, são utilizáveis ou não. Você pode pegar um sistema que tem milhares de regras e falar assim, a gente vai usar só 10, como você pode pegar um sistema que tem 10 regras e falar assim, vamos criar mais 20. Então, o mestre, o narrador, em comum acordo com os jogadores, ele vai ser um cara que ele vai pegar o conhecimento do livro, não todo, porque ele não é o deus das regras, ele não tem que comer o livro, claro, mas ele é o cara que vai transmitir o conhecimento do livro em forma de história. Então, complementando isso que o Matheus falou, essa responsabilidade que o mestre tem de ser intermediador do jogo com os jogadores é muito grande. E o Vitor falou aqui, como sofre? Realmente, porque eu falo que o mestre sofre, porque ele tá sempre tentando criar aquela coisa para trazer, vamos dizer o quê? Para trazer o clímax dos jogadores, para trazer uma coisa bacana da história, para poder apresentar um universo legal. Então ele tá com a cabeça funcionando a mil o tempo todo, seja no pré-jogo ou seja no jogo, com improvisação. Porque se você é mestre, você sabe que uma hora ou outra você não vai conseguir 100% do seu script que você montou lá, bonitinho, que você é melhor, você vai ter que improvisar. Então sua cabeça está a 1000 por hora, pensando um próximo passo. Você tem sempre um passo adiante dos seus jogadores para não perder o fio da meada. E o Alien falou aqui, podemos dizer que o mestre está o jogador da mesa que resolveu as suas dificuldades. Eu posso colocar... Eu posso dizer que ele é um jogador na mesa pelo fato dele estar junto com os jogadores, jogando um jogo para se divertir. Ele faz parte dessa generalização como jogador, tá lá com os amigos, jogando um jogo, mas não é bem assumir as responsabilidades. Não te contradizendo, mas assim, todos têm as suas responsabilidades dentro do RPG. Mas o mestre... Não é que toda aquela bagagem de informações que CK sejam as responsabilidades dele. Não, é mais algo que ele assume um posto de contador mesmo, de cara que só vai apresentar a história. É o contador de histórias. Até... Vou tentar resumir isso que o Matheus falou com uma coisa que eu vou dizer depois que a Sabrina falar. Vamos só iniciar agora. Sabe aquele tiozinho de fazenda que sempre quando você vai lá na fazenda tem um senhorzinho que mora lá, que ele é o capataz, que é o cara que vive lá, e aí ele senta com a gurizada na beira do fogo para contar a história? Então, para essa situação aconteça, precisa do tiozinho que conta a história e da gurizada, ou seja, quem for, ouvindo a história. É basicamente isso um RPG. A diferença é que a gurizada, em vez de só ouvir e ficar com cagaço, vai criar personagens e participar dela. É basicamente isso, resumindo de forma bem pequenininha. Mas eu vou deixar a Sabrina falar primeiro, senão eu vou falar a parte inteira. Então, eu concordo com essa questão de ser um jogador, mas eu acho que ser mestre, ele é mais do que isso. Mestre, ele intermedia a moto que passou. Não, o mestre, ele intermedia quando tem conflitos. Então, por exemplo, um bom mestre, ele sabe identificar quando um jogador tá mal, quando tem alguma coisa que vai oferecer gatilho para aquela pessoa. O mestre é quem tem mais responsabilidades, porque ele não vai só contar uma história, ele vai trazer uma boa... deixar com que o ambiente fique bem para as pessoas, porque se tem alguém que não está se divertindo, então tem alguma coisa errada. E o que está errado? Quem tem que falar isso é o mestre. O mestre seria o RH do RPG?
Exatamente. Para mim, o mestre, ele é o RH. Exatamente. O mestre é quem vai cuidar dessas questões. E ele tem que saber lidar com as pessoas, ele tem que saber ver quando alguém tá ruim, quando não tá, se aquele dia é bom para mestrar tal cena, se não é, se, por exemplo, programei para ter uma mesa de combate, mas o pessoal hoje tá querendo fazer outra coisa. Então, tá bom, não vamos colocar o combate. Não, olha, hoje o pessoal não tá querendo conversar muito. Tá bom, vamos jogar aqui uns 500 goblins. Não, mentira, eles vão morrer se for 500 goblins, mas vamos jogar aqui uns 10, 20 goblins aqui para eles matarem, ficarem felizes, se desestressarem. Então, o mestre para mim é isso. É a pessoa que gerencia os jogadores e sabe identificar quando esses jogadores estão felizes ou não. Porque se você tá jogando RPG e tá triste, tem alguma coisa errada. Por mais que você perca um personagem e você fique triste, né, por causa do personagem em geral, mas, assim, é um momento. Mas se você tá jogando e aquilo tá te deixando magoado, tá te deixando com uma situação ruim, então tem alguma coisa errada com a história. Tem alguma coisa errada com algum jogador, tem alguma coisa errada com o mestre. Que rolou? A Sabrina como mestre, por exemplo, já sabemos que vai ser numa pista de motocross. E assim, juntando então o que o Matheus e a Sabrina falaram, é perceptível que sim, o mestre, o narrador no caso, o mestre, ele é um cara de responsabilidades. Sim, ele não é o cara da responsabilidade. Ele é um cara de responsabilidades. Por quê? Ele vai ter que administrar a mesa que ele está organizando, narrando, mestrando. Ele vai ter que saber lidar com a expectativa dos jogadores para criar uma história coesa e que tenha envolvimento, para não ficar uma história sem graça. E o principal, que eu vejo como meu ponto de narrador, de mestre. O mestre, ele é 3 coroas, como diz lá na primeira edição do D&D. Ele precisa, não só dentro do jogo, mas fora do jogo, ter um pouco de balanceamento sobre o que realmente vai fazer bem, o que vai ser legal, saber se tal pessoa quer falar sobre um assunto, como a Sabrina falou, se o grupo está gostando de ter mais combate do que conversa. Ele tem que ajuizar, não em relação a regras, mas ajuizar em relação a pessoas e, posteriormente, em comunicação com o grupo, ajuizar as regras. Vamos jogar com todas as regras? Vamos. Então eu vou fazer valer cada regra e se falhar, vocês estão ferrados. Um ajuizamento, um acordo, uma conversa. Então, fiquem tranquilos. O juiz é uma das faces, né, do mestre. A outra seria o contador de história. O contador de história, para mim, acho que até é a minha preferida, porque ele é o cara que ele precisa te contar não só a história, ele tem que te contar as sensações da história. Ele precisa te dar a audição, o que está acontecendo na floresta à noite. Ele precisa te dar o cheiro do úmido que está na floresta. Ele precisa te dar o tato da casca da árvore que você está escorado. Ele precisa te dar a visão do quão iluminado ou não está nessa noite. Ele precisa construir dentro da sua cabeça o visual que você vai ter, para que ele te gere a imersão, que é o ponto ápice, sabe? É o 10/10 do RPG, o ponto de imersão, onde você esquece por um momento que você está na sua vida e você está dentro do personagem, e aí você, uma hora, quando acaba o RPG, nossa, acabou. Basicamente é isso. O narrador mesmo, o contador da história. E por último, e não menos importante, o mestre tem um terceiro ponto que é relativamente crucial. Ele precisa ser o apoiador. O apoiador, ele comumente, ele vai ser o cara que incentiva pessoas e personagens a existirem. Porque se eu sou um mestre porra louca e eu mato personagens a dar com pau, eu desanimo o meu grupo de jogar. Ou não, a não ser que eles queiram isso. Ou o sistema fala sobre isso. Mas isso, você demora, sei lá, um dia inteiro para criar um personagem e eu em 20 minutos eu mato. Então eu não tô apoiando você jogar com ele, eu tô querendo que ele morra.
Ou então eu crio uma narrativa onde não tem possibilidade dos jogadores serem protagonistas da história deles. O que acontece? Ou você avisa os personagens, as pessoas, os personagens, os players, que aquela aventura é pra isso. Por exemplo, eu tenho uma aventura que é jogos mortais, que é jogos vorazes mesmo. Eles vão entrar numa arena e se matarem. Eu tenho uma aventura que é especialmente pra isso. E eles só acertam um dado, tipo, o sistema é um sistema muito simples, que eu peguei o estilo laser de sentimentos, eu botei um D10 e falei assim, olha, escolha um atributo entre 2 e 8, e você só acerta quando você tirar aquele dado. Pronto, você vai errar em qualquer outro. Então, assim, você avisa os seus jogadores que aquela aventura é pra isso, que é pra morrer, que é pra ficar pegando personagem, pra jogar, e que a diversão é aquilo, é matar e morrer. Aí você tá sendo divertido. Agora, se a aventura, por exemplo, é uma Minas de Fandelver, por exemplo, que é clássica de D&D, certo? Que não é pra você matar os personagens da primeira sessão, não é pra você matar os personagens na segunda, terceira sessão. Inclusive, tá explicado ali que os monstros que aparecem não é... Se porventura tiver algum personagem que morra, tem um sistema ali de ter uma ressurreição deles, entendeu? Então, assim... Tem diferença. Uhum. Nesse ponto que entra o apoiador, o mestre como apoiador, porque ele precisa fazer com que o grupo sinta-se confortável, seguro, isso eu tô falando dos jogadores, confortáveis jogando e se sentindo bem sentados na mesa, seguros por estar num ambiente onde não vai ser hostilizado por situação nenhuma, seja, sei lá, racismo, homofobia, qualquer idiotice dessas. Então o cara tem que ser apoiador nesse ponto, ele tem que ser esse amparador para que o ambiente seja seguro, confortável e o principal, envolvente. Quando você consegue falar assim, galera, hoje vamos fazer tal coisa que eu programei que vai ser da hora. E a galera fala, vai. E às vezes nem vai, mas todo mundo sai revigorado da mesa, mesmo que tenha 6, 8 horas de jogo. Que, acreditem, é muito comum ter 6, 8 horas de jogo seguido, sei lá, só parando para ir no banheiro e comer alguma coisa. Porque o RPG ele tem esse ponto de envolver pessoas. Se o seu jogo consegue ter isso, os personagens estão fazendo o trabalho deles com os jogadores e o mestre está vestindo certinho essas três cartolas do mestre. E a coisa está acontecendo com fluidez. Basicamente, isso é o mestrar. Você conseguir encarar esses 3 pontos do mestre e ainda assim todo mundo sair com um sorriso no rosto no fim da mesa. Pelo menos para mim. Só para explicar um pouquinho o background dessa aventura que eu falei, que o Madeira falou que não é para jogar essa história, o background dessa história é fantástica. Ela nasceu das minhas séries de infortúnios, de não sorte que eu tive nesses últimos meses, que, cara, a ideia dessa história então, a deusa da sorte e da fortuna ficou brava com vocês, ponto. E ela resolveu botar vocês dentro de uma casa e tudo que tiver dentro dessa casa vai tentar te matar, inclusive outras pessoas, outros jogadores inclusive, porque você só volta a ter sorte se você sair pela porta da frente. Você não pode sair por outro lugar, você não pode tentar se jogar da janela e coisa assim. Você só pode sair e voltar a ter sorte na vida se você sair pela porta da frente. Então, assim, surgiu essa ideia porque eu tirei muitos uns na vida nesses últimos meses e esse background pra mim é maravilhoso, cara. Ela só tava a deusa da sorte e da fortuna falou pra você, então, você não vai ter mais sorte na vida, cara. Você quer ser um herói de novo? Então, sai por aquela porta. Entendeu? Só sai. Se você sair, você provou pra mim que você é um herói. Como é que é o nome daquele RPG mesmo que não tem mestre, que a ideia do jogo é só você sobreviver nele? Esqueci o nome dele. Não sei. Infortúnio, esqueci o nome do jogo, gente. Galera do chat, ajuda aí. Esqueci o nome do jogo. Isso, Fiasco. Fiasco é um ótimo exemplo de RPG que, além de não ter mestre, não é sobre ganhar. É sobre não perder muito. É um jogo que você faz. É muito bom. Quanto mais você tentar acertar, maior a possibilidade de você falhar rudemente. Então, você já vê como que o RPG ele consegue falar
criar um aventureiro que vai conseguir se tornar tal coisa, para um outro RPG onde você já entra sabendo que vai dar ruim. No final é só para saber se você não morre e se você é o que se deu menos mal, sabe? Uma coisa bem assim. Fiasco é... Eu gosto de falar com o pessoal que joga, principalmente com isso. Aparece às vezes não, ele é tipo o mestre dos magos. O mestre dos magos. Isso, exatamente. Eu consigo dizer fiasco, fiasco. Não, já respondendo o Ice, não, fiasco não é solo. Fiasco, o que você faz? Você junta amigos, pessoas, e vocês vão contando uma história todos juntos. E como eu gosto de dizer pra ele, é como se fosse uma novela. Uhum. Você conta uma novela, você conta várias cenas, essas cenas podem se ligar ou não, essas cenas podem ser cenas avulsas, cenas de passado, cenas de futuro, e você vai escrevendo essas cenas, contando elas, e assim você vai criando a linearidade na história. Eu vou sugerir, Ai, não pode, né? Não pode. Não pode. Pelas regras da Gen Con não pode. Então, tem um outro canal aí na vida que tem uma aventura de fiasco que vocês vão encontrar, tá? É um canalzinho bem legal. Canal pode, cara. Pode. Pode? É que não é o nosso, é de outra pessoa. Não, isso não tem problema não. Pode falar, não? Pode falar. Então, o canal do RPG Next tem uma aventura de fiasco, gente, que é maravilhosa. A quinta série não vai sair de vocês depois que vocês assistirem a aventura de fiasco do RPG Next. Vai lá no YouTube, assistam e, assim, logo na primeira eles vão explicar como funciona fiasco e, cara, é maravilhoso. Fica aí a dica. Momento, né, de outros canais aí, mas... além do mais, o RPG Next também é parceiro, né, Lucy aí. Sim, então... parceiraço nosso aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pedir um minuto pra você. Oi? A Lucy vai estar amanhã na minha mesa. Exatamente. Galera, esse final de semana, essas 2 mesas, vai ser só com produtores de conteúdo, então acompanhem que vai ser bem legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir 1 minuto para vocês e eu vou pedir para que vocês que estão no nosso chat façam perguntas e a gente responde em 1 minuto, beleza? Vão trocando ideia com eles aí, gente. Preciso de 1 minuto. Vai lá. Tchau, Eli. Bem. A gente tinha uma ideia de jogar fiasco, tentar fazer uma live. Só que o negocinho que é o sisteminha de dados é bem complicado de botar no software. Então. Dá pra tentar, né, Sabrina? Fazer um fiasco. Fazer um fiasco em live. Conhecerem como é que é, quem não conhece. A gente pode perguntar pra Lúcia, né? Como é que eles colocaram, como eles fizeram a live deles, né? E a gente traz pra provavelmente ela vai saber. Que daí a gente pode tentar colocar aqui, porque se não me engano eles têm já programado lá. Então eles podem ensinar a gente. Cara, mas fiasco é... A ideia do fiasco... Ó, a polícia. Deixa eu me esconder. Não. Mas a ideia de fiasco, cara, é que você tem que ter menos dados pretos, e quanto menos dados pretos você tiver, melhor você se sai. Mas isso não significa que você vai terminar o jogo, porque existem 2 sistemas de dados, o dado preto e o dado branco. O dado branco, quanto mais dados brancos você tiver com você tem coisas boas e legais. Significa que a sua cena terminou boa. Se você tiver mais dados pretos, é dado preto, né, gente? Assim, fodeu. A morte vai chegar pra você, pra todo mundo, e podem acontecer coisas ruins. Então, conforme a partida, as cenas vão acontecendo, pode chegar uma pessoa, né, o seu amiguinho, e falar assim, então, eu quero dar um dado preto aqui pra esse amiguinho aqui e falar porque a cena dele vai terminar mal. E daí a sua cena vai terminar mal, e a vida é assim, entendeu? E daí depois, com o seu dado preto, você pode fazer a mesma coisa com essa pessoa quando for a cena dele, entendeu? E isso é a vida. Então, o que eu falo é que, cara, fiasco é muito bom. Eu adoro fiasco.
essa coisa da narrativa compartilhada, ela é legal por um motivo. Você pode pegar esse RPG sem pretensão nenhuma para pegar o gostinho do que é mestrar o RPG. Porque se você já vai fazer uma narrativa do seu jeito, você vai criar uma história da sua parte e vai influenciar na história dos outros, você vai estar sentindo como é que é a pegada de mestrar sem tanta responsabilidade de ter que estar criando uma história para um grupo. É uma boa ideia aí para vocês. Sério. Assim, depende da aventura, cara. Tem aventuras que são... Não sei quantos anos tem seus sobrinhos. Eu sugiro o RPG de Hora de Aventura, que é muito bom para crianças. Muito bom para crianças. Tem D&D para crianças também, que ele, se eu não me engano, ele é free, ele tá disponibilizado. Eu não tenho certeza, tá? Vou deixar bem avisado, mas dá uma olhada na Wizard of the Coast, no site. Eu fiz propaganda. Mas tem uma... também lá tem um sistema, né, para criança adaptado, D&D adaptado para criança. Tem alguns jogos brasileiros, tá, como Ceanchas e algumas outras coisas. Então, tem vários jogos que são específicos para crianças que... tem um que é muito bacana. Cara, esse pega. Que é o Garotas Mágicas. Cara, esse é muito bom pra criança. Ela vai adorar porque vai ser... Não sei se seus sobrinhos gostam de anime, essas coisas, mas você se transforma numa garota que tem poderes ao estilo... Garotas Mágicas de Rei Art. Aquela outra... Aquele outro anime também. Tá tristinha, assim. Sailor Moon. Sailor Moon, entendeu? É muito bom. Eu sugiro esses. Inclusive, se você quiser ver uma temática brasileira, não é tão para criança, mas pode ser para qualquer criança, mesmo porque esse livro, no caso, ele já foi levado para escolas, então é um RPG que ele tem um formato didático de trabalho, que é a Bandeira do Elefante da Arara, do Christopher Castelsmith. Cara, é um RPG sensacional, que você só usa dado de 6 lados, dado de bozó para jogar. E assim, ele é de um conteúdo histórico, cara, que muito livro de história não tem. Porque o Christopher fez um baita de um estudo, ele foi lá e conheceu culturas indígenas para criar todo o contexto histórico do RPG. Agora ele já foi repaginado, tem uma versão 2.0 dele que é mais complexa, mas é um RPG muito legal para quem quer começar e gosta da temática de cultura brasileira também. E para quem quiser quer aprender o sistema, tem o nosso audiocurso. Exatamente. A gente tem uma porrada de audiocursos de RPG aqui, inclusive com o Christopher. Uma coisa que a gente acha muito legal aqui é conseguir transformar a experiência da pessoa ter que ler obrigatoriamente um livro para aprender o sistema, uma coisa mais prática. Então você vem aqui, lá no nosso podcast, no Mestres do Cast, você procura a gente aí em qualquer agregador. Depois que você procurar lá, é só você colocar audiocurso RPG. Vai ter uma porrada de audiocurso contando vários sistemas, falando com os próprios autores dos sistemas. Por isso que a gente trabalha muito com o RPG brasileiro. A gente pega o cara que escreveu um livro e coloca ele para ensinar como que você faz uma ficha, como que você joga o jogo, qual que é a intenção do jogo, como utilizar ele. Então, acompanhe esse conteúdo que é muito legal, cara. É uma das nossas cerejas do bolo aqui. Vamos chamar o Jorge? A gente não vai mais parar. Se a gente for chamar o Jorge, o Thiago Rosa, a gente tem que chamar essa galera toda. Diogo Nogueira, entendeu? O Diogo Nogueira tá não sambista, o criador de RPGs. Já deixa avisado aqui, ó, que eu tô falando com o Mestre Heavy. A gente vai fazer um audiocurso RPG do... Anos 20? Do anos 20. E ele vai mandar um livro pra gente fazer uma rifa nossa da Mestres. Então já fiquem ligados que a gente rifa. Posso participar desse audiocurso aí dos anos 20? Acho que não. Não seria justo a gente ganhar esse livro. Mas fica tranquilo. Não, eu quero participar do audiocurso só. Não, pode ficar tranquilo. Acho que se bobear, você que vai fazer com ele. Que eu comprei. Eu comprei e eu quero muito. Tá bom. Enfim. Pessoal, podem mandar suas perguntas aí no chat. Vai ler e responder. Sim.
que a gente já vai pro caminho do nosso final aqui. A gente programou uma horinha e pouco, então a gente vai fazer isso certinho. Amanhã são mesas de RPG, então fiquem tranquilos. É pelo menos 3 horas de RPG, tá, gente? Então, ó, amanhã é dia de pegar pesado. Hoje é só o papo para vocês entrarem, para vocês lembrarem de se inscrever lá no site da GG, para concorrerem o livro do chamado de Cthulhu 7ª edição. Já, se não fez, vai logo fazer. Senão depois não reclama, eu não escrevi, eu não tenho culpa. Vai lá se inscrever. E se estiver seguindo a gente aqui, é pré-requisito. Se não seguir a gente se inscrever lá, não adianta muita coisa, beleza? Exatamente. Uma coisa. O Alien, eu queria perguntar, já que você mestrava para sua sobrinha e irmã, qual o sistema que você usava? Olha aí. Uma coisa legal Mateus de você entrar para sobrinha, para irmã, para sobrinhos, é que você tem uma mesa sem problema de horário. Que ela tá sempre na sua casa. Inclusive, gente, tentem levar RPG para a família de vocês, porque acreditem, vocês podem acabar melhorando a parte social que vocês têm com a família de vocês com esse pretexto do RPG, entendeu? Isso é legal de usar o RPG como pretexto, para coisas boas. Ó, o Vitor perguntou quais os horários das mesas amanhã. Amanhã, 8h30 da noite, horário de Brasília, vai estar começando. Vou dar uma introduçãozinha, vou dar o nosso merchan da nossa Rio, e aí a gente já vai começando numa pauleira só. Exatamente. E aí no domingo, no mesmo horário, 8 e pouquinho, tem a mesa da Sabrina, que vai mestrar o chamado de Cthulhu. Exatamente. Eu vou fazer as fichas junto com o pessoal, vai dar mais ou menos meia hora logo ali no começo, e daí a gente já parte só fazendo um spoiler, vai ser chamado de Cthulhu em 2019, e se passa num sanatório aqui em Curitiba. Yay! 3 meses antes do Covid. O meu vai ser na pegada mais clássica. O meu é o Orfanato de Strawberry Fields. Eu não quero ver a mesa dele. Eu já falei. A única coisa que me dá medo é fantasma de criança. Eu não gosto e é isso, tá? É a única coisa que eu não gosto. E pronto. Eu não vou assistir a mesa do Matheus, tá, gente? Só pra avisar. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar a gente aqui pro final dessa live nossa aqui, pelo menos do final do nosso papo principal, depois a gente vai bater um papo mais tranquilo com vocês aí, mas eu queria terminar aqui então, já que a gente falou o que é RPG, quem é de fato o jogador e quem é o mestre, eu queria que a gente terminasse aqui dando pelo menos uma dica a cada um de nós, uma dica para futuros jogadores e jogadores que já estão aí no ar do caminho e para pessoas que querem mestrar e que já mestram. Então eu vou pedir uma dica para quem joga e uma para quem mestra para cada um de nós aqui. Então, por favor, Sabrina, você primeiro. Uma dica para quem já mestra tente sair da sua zona de conforto. Eu mestrava muito terror, eu ainda mestro muito terror, mas estou saindo da minha zona de conforto e estou pegando mesas de fantasia. Saia da sua zona de conforto, porque você vai perceber que existe um mundo lá fora que é delicioso. E assim, aí agora o que eu tô querendo fazer é começar a ler sistema old school. E daí vai ser difícil a vida. Muitas tabelas. Muitas tabelas. De RPG. Exatamente. Essa é a minha dica. E para jogadores, o que você tem para eles? Para jogadores, se você é iniciante, eu tenho 2 dicas para jogadores. Dicas para jogadores mais velhos e dicas para jogadores mais novos. Você acabou de começar a jogar RPG, jogue com uma coisa que você se sinta bem. Jogue num cenário que você se sinta bem. Porque não adianta nada você não gostar de terror e ir lá e jogar uma mesa de terror. Você não vai gostar daquilo. Se você não gostar da sua primeira sessão, é muito difícil que você queira continuar jogando. E para jogadores antigos, faça personagens diferentes do que você está acostumado. Se você sempre faz... Eu era muito assim, cara. Eu sempre fazia personagem, independente do sistema, eu sempre fazia uma personagem rica, que tinha recurso 5, que tinha todos os aliados possíveis, mas não sabia lutar.
por 10 anos da minha vida eu só joguei com personagens assim. Até que eu resolvi fazer um personagem que tinha que lutar. Gente, eu apanhei tanto, eu morri tanto, eu apanhei tanto, eu morri tanto na minha vida. Mas que hoje eu consigo jogar com qualquer amplitude de personagens. Então, essa é a ideia. Então, essa é minha 2 dicas para jogadores novos e jogadores antigos. Uma dica em geral para todos os jogadores. Você não gostou de alguma coisa que foi feito na mesa? Fale com seu mestre. Não tenha medo. Se você não quiser falar na frente dos outros jogadores, mande uma mensagem no WhatsApp, chama ele no cantinho depois que terminar a sessão, alguma coisa assim. Não guarde aquilo para você. Você não gostou de uma coisa? Fale. Porque RPG é comunicação. Se você não se comunicar, o que você está fazendo? Exatamente. Perfeito. E você, mestre Matheus, o que você tem de dica para dar para jogadores e para mestres aí? Olha, para mestre, vou dar uma dica que eu quase nunca não falei na todos os papos de, mas que é tenha paciência. Muitos mestres que às vezes vão fazendo as coisas ou passam uma regra errada ou não conversam direito com o jogador. Tenha paciência com os jogadores, cada pessoa é de cada tipo. Então, tenha paciência com o jogador com você, tenha paciência no decorrer da história. Seja uma pessoa paciente dentro do jogo, como mestre. E para jogadores, tentem interagir mais fora da mesa. Assim, o que eu quero dizer com isso? Eu vejo, às vezes, muitas vezes a gente cria um grupo, né, de WhatsApp ou de Telegram para mesa. Você não conhece. Interaja mais com as pessoas, que aí você vai se soltando mais na sua interpretação, criando vínculo de fora da mesa. Claro, isso se você quer fazer, claro. Tô empurrando isso para você. Seja amigo dessa pessoa! Não. Então, mas interaja mais fora da mesa com colegas. Converse mais, converse com o filme que assistiu ontem, converse com o que você assistiu ontem à noite. Entendeu? Crie esses vínculos que quando você for para jogar, você tá tão mais tranquilo com todos ao seu redor que você vai se soltar mais, você vai estar melhor, você vai interagir mais. Entendeu? Essas são as minhas dicas. Perfeito. Bom, eu já fiz essa pergunta um monte de vezes para um monte de gente e cada vez que eu respondo também eu dou uma ideia nova. Hoje eu vou ser bem técnico, porque eu já falei muito da parte não técnica, então hoje eu vou ser técnico. Para jogadores, conheça o RPG na qual você tem interesse de jogar ou de participar ou de fazer, nem que seja começar nele. Vou dar um exemplo. Essa semana uma amiga minha chegou em mim e falou assim: Eli, faz tempo que você me fala de RPG e eu acho que eu quero jogar RPG. Que livro que você acha que eu devo ler? Eu falei para ela a seguinte coisa: encontre uma mesa, encontre um grupo, crie um grupo, faça alguma coisa e escolha um sistema. Qual livro você deve ler? O sistema que você vai jogar. Porque, principalmente quando você está começando, não adianta você se encher de informação se você nem vai usar tudo isso. Isso vai ser muito cansativo. Seja sucinto e direto no começo. Conheça o que você vai estar fazendo para que você não fique, sabe, com aquela gagueira de não sei se eu estou fazendo certo, não fique com aquela insegurança de será que tá legal, porque senão não vai existir imersão para você não vai jogar o RPG, você vai estar trolando um bonequinho, você não vai estar lá dentro do jogo, e você vai estar tão preocupado em se está acontecendo que vai deixar passar. Então, conheça o sistema o máximo que você puder antes, seja ele qual for, do mais simplista ao mais complexo, para que você chegue nele e chegue com segurança. Então, para você se divertir legal, conheça o sistema para ter segurança nele. Para mestres, mestre iniciante, mestre já veterano, cara, essa dica é para todos. Se você é mestre e nem faz essa dica até agora, pelo amor de Deus, comece a fazer. Se você já faz, parabéns, continue fazendo, porque eu acho que não é só uma dica, é uma coisa meio essencial. O RPG começa antes da mesa, termina depois da mesa, porque o antes é o papo que você tem para que o RPG aconteça de uma forma legal. O depois é o feedback, é aquela
aquele momento onde você se comunica com o seu grupo e vê se eles estão realmente gostando do que está acontecendo, se o que foi desempenhado ali, seja na narrativa, seja da parte deles mesmo, se está rolando legal. Então, como mestre, agarre o momento antes e depois, porque antes você programa legal e faz uma sessão sensacional. Depois, você vê se ela foi realmente sensacional e se programa para a próxima. E aí você gera um ciclo de fazer o RPG cada vez melhor. Essas são as minhas dicas de hoje. E aí, alguém comentou alguma coisa nesse papo todo nosso aí? O pessoal comentou que falou que Signfinder era muito bom, que o Vitor tá mestrando uma campanha de Chuchulo também, de chamado de Chuchulo em 2019 também, porque é quando não tinha, né, o Covid, é isso aí, concordo. Aí ele também comentou que Signfinder era muito bom. Eu gosto, cara, eu pessoalmente, tá, gente? Eu acho muito lindo a história de Numenera, mas eu não gosto do sistema. Porque eu adoro rolar dados. E o sistema de Numenera não rola dados. Mas, fora isso, eu adoro Numenera. A Ian falou que ela vai ser uma mestra de primeira viagem, que vai começar uma mesa de D&D. Boa sorte. Eu falo pra você, Ian. Boa sorte, porque, assim, você leu, o que você tá fazendo? Você criou a aventura? Foi uma aventura pronta? Fala aí pra gente. E o Ice também tá desejando boa sorte pra Ian. Gente, vocês têm alguma dúvida? Qual que você vai narrar, Ian? Qualquer coisa eu posso te dar alguma dica aí. E ó, para mestres aí uma frase que eu ouvi em vários lugares, eu não lembro nem quem fez primeiro essa frase, mas eu lembro que do último lugar que eu vi foi o Silvio Santos falando num programa dele, isso há muitos anos. Eu trago isso para RPG que eu acho bem da hora. Mestrar RPG é 10% instrução, 90% transpiração. Então, é a sua dedicação que vai fazer o RPG ficar legal. E aí a sua interação com os jogadores que vai fazer a coisa acontecer. Aí a parte deles eles só tem que fazer. Concordo. E a mina eu tô narrando, eu comecei a narrar também para um grupo de jogadores aqui da Mestres. E, cara, assim, eu adaptei algumas coisas ali da aventura. Não sei se você sabe, ela tem no Roll20 já pré-setada. Você tem que pagar, eu acho, se eu não me engano. É que eu tô com o Roll20 Plus, junto com um amigo. E, cara, é muito bacana. Mas o que eu falo, assim, é coloque um NPC e o meu NPC que eu mais coloco são os meus personagens que eu já tenho há 20 anos. Então eu boto esses NPCs em todos os lugares. Eu criei o Guaxaverso, só que é a Sabrina Verso nos jogos, e ninguém percebe que sempre tem... É que os pessoal não estavam jogando muito comigo, mas sempre tem o mesmo NPC em todos os lugares. Ou o mesmo grupo de NPCs em todas as minhas aventuras. E cara, faz isso. Pega um personagem, já que você é jogadora, pega aquele personagem que você mais ama e transforma num NPC. Aquele NPC que vai ajudar a galera, entendeu? Aquele NPC que vai, sabe, ou ferrar com a galera, mas vai ajudar também, porque ele quer alguma coisa. Porque daí vai ser mais... É mais legal, porque se as pessoas que você tá mestrando já conhecem aqueles personagens, ele vai ficar... Mas eu conheço? Mas aquele não era o seu personagem? Ah, não sei, era. Eu nunca ouvi falar dele. Você conhece? Mentira! Jura? Não sabia. Olha, é sério que era mesmo? Nem lembrava disso, sabe? Assim, e a Minas de Phandelver tem muitos NPCs que são icônicos, né, ali da história. Dá pra você pegar um desses NPCs, trocar ele por algum outro, né, de algum personagem seu ali, das suas histórias, porque você já vai saber interpretar ele, já que você joga com ele há 10, 20, 30 anos, não sei, 5, 2 anos, dependendo do personagem, né? Então você já conhece como vai ser, como ele vai se sair, então você já vai conseguir interpretar melhor. Então, essa é a minha dica para você e para os outros também. Fica aí, mais uma dica. E para quem quiser fazer NPC, gente, tem filme, tem série, tem livro.
pega personagem pronto de algum lugar. Pô, eu preciso de um cara que sei lá, gigante, fortão, e ele é amigo de todo mundo, não sei o quê. Pega lá o Harry Potter, lá tem o Hagrid, sabe? Pega aquela essência do Hagrid e tenta colocar lá no RPG. Ou então, eu quero um cara sério, que ele tem um passado oculto e não sei o quê. Vai lá e pega de um anime lá, o Itachi, que eu gosto do Itachi, do Naruto. Se baseie no que já existe, crie a sua fórmula para o que já existe. É muito legal também. Inclusive, quando der na cabeça do pessoal deles descobrirem qual que é a missão do personagem, eles vão gostar pra caramba. Tipo, esse personagem é tal e tal. Então eles vão ter esse vínculo legal ali de entrar mais na história. Exato. Usem a essência, tá, gente? Tipo, não vai descrever assim, porque o cara... vou botar o NPC do Harry Potter. Então é um garotinho que tá ali, entendeu? Que tem uma cicatriz na testa em forma de raio. Não, sabe? Tipo, e ele não morre assim. porque ele é o protagonista. Exato, entendeu? Dá aquela coisa, muda um pouco o formato dele, mas deixa aquela essência ali que as pessoas vai ter uma hora que ela vai falar assim: caiu a ficha. Esse personagem era aquele mesmo? Sério que era? Não sabia. Eu faço muito isso. O personagem de hoje é o motoqueiro fantasma. Exato. Com certeza. Tá passando em todas as lives aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, gente. Matheus, quer dizer mais alguma coisa pro pessoal aí pra gente encerrar? A gente nas redes sociais e escuta o nosso podcast, Mestres do Cast, tá aí nos agregadores de áudio, principalmente no Spotify. Só escutar a gente lá, tem mais de 3 anos de conteúdo pra vocês. E é nóis. Olha aí. Quando que sai o podcast mesmo? Todo sábado é podcast. Então amanhã, episódio novo. É isso aí. Sabrina? O que eu queria falar é, você tem um grupo de jogadores e quer jogar, vem jogar com a gente. Manda um sussurro aí, fale com a gente. Em falar nisso, uma das coisas para se inscrever no canal é você pode jogar com a gente em campanhas. A gente vai colocar ali na descrição certinho o que faz cada uma das inscrições, né? Mas se você se inscrever na Twitch, você já tem direito a participar de pelo menos uma sessão aí. Daí a gente vai ver certinho ali quantas por mês, mas se inscreva no canal também, segue a gente e vem jogar com a gente. A última live que a gente teve já foi a live dos padrinhos com a Sabrina, né, Sabrina? Exatamente. E semana que vem tem mais, né? Tem sim. Padrinho nosso joga semana sim, semana não. Essa não tem descanso não. Exato. Bom, da minha parte, peço que vocês sigam as nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram. A gente tem canal no YouTube que tá parado, mas existe. Tem nosso aqui da Twitch, segue aí. A gente produz o podcast, como o Matheus falou. Então, temos várias plataformas para que vocês acompanhem o nosso trabalho. A gente trabalha, 24 horas para que isso aqui aconteça. A gente se empenha bastante para que o RPG seja levado a sério e aconteça de forma muito bem feita para vocês. Então, primeiramente, eu agradeço a todos que participaram aqui, tanto o Matheus e a Sabrina junto comigo, como a todos vocês que estão assistindo. Eu espero que esse papo de hoje, não só pela GenCon, mas por toda a nossa vontade aqui, tenha trazido algo novo para vocês e que agregue nas suas futuras mesas, na sua primeira mesa, e que te dê mais um pontinho ali de experiência para que o RPG cada dia mais seja melhor para você. Eu agradeço a todos que estão participando aqui. Meu nome é Erli, host do Mestre do Cast, e eu vou estar aqui junto com a Sabrina e com o Matheus esperando por vocês. A gente se vê nas nossas próximas lives. Amanhã, exatamente. Amanhã teremos a mesa do Matheus, gente. Venham assistir, eu já falei, eu não vou estar nessa mesa. Eu não vou assistir. eu desejo boa sorte a todo mundo. É isso aí, galera. Eu encontro vocês 8 horas, 8h30, mais ou menos nesse horário que eu vou estar entrando. Eu encontro vocês aqui neste mesmo canal, meu velho e querido banco. E domingo, Mestre Sabrina aí com vocês. Nós nos vemos em nossos próximos papos e até mais, galera. Valeu! Valeu! Falou!